Então, o livro que eu vou contar para você chama-se O Perfume da Folha de Chá. É da Dina. Ó, intimidade. É o seguinte, o que acontece? Começa contando a história de uma moça num quarto. O livro é de 1920, por aí. Num quarto, aí descreve detalhes, né? O sol entrando pela janela. Ai, um ramalhete de flores vermelhas com algumas folhas murchas. Ai, nossa, quero morrer, tanto detalhe. Aí conta que ela tava lá, vou pra história em si. Ela tá lá, e aí ela pega, se arruma toda linda, coloca um vestido belíssimo, que foi o vestido que ela participou de um baile, que provavelmente foi quando ela engravidou desse bebê, que se chama Thomas. Aí conta que ela arrumou as roupas do bebê, uma por uma, ela tricotou casaquinhos, e tem tudo lá, sapatinho, gorrinho, a maioria azul e branco. E ela dobrou tudo, colocou em papel de seda e colocou naqueles baús antigos. E ela colocou o vestido verde água lindíssimo dela. E ela disse que estava muito cansada, né? Ela amamentou o bebê, pegou o bebê e disse que ia sair rumo à liberdade. E que nesse dia o céu estava no tom de lilás, que é a cor da tranquilidade. Mais detalhes. Bom, e aí não fala mais dela. Ela era a primeira esposa do Lawrence. Ela se chamava Christine. Aí começa, já estudei, não sei se foi em 1912, por aí. Aí quando, em 1925, Lawrence casou com uma outra moça, a Gwen. Ele encontra com ela na Inglaterra, aí eles ficam apaixonados, ele é mais velho, ela é uma mocinha de 18 anos, eles se casam e tal, só que ele mora no Ceilão. Ele tem uma empresa de fabricação de chás. E nessa empresa, ele tem ali os tâmeis e os singaleses que trabalham para ele. E ele tem essas terras e ele já não tem mais pai nem mãe. Ele tem uma aia que chama Navena, que cuidou dele a vida toda. E ele tem uma irmã que chama Virite, que não é lá boa coisa. Então, o que acontece? Ele casa com a Gwen e a Gwen vai embora da Inglaterra pro Ceilão sozinha. E no navio, ela conhece o Savi. O Savi, ele é... Eu não me lembro se ele é tâmil ou se ele é singalês. Eu acho que ele é singalês. E aí, ele trata ela muito bem, só que o marido dela ia buscá-la no porto, só que teve uns problemas e ele atrasou. Então, ele cuida dela, coloca ela no hotel e tal, mas o Lawrence não gosta dele. E ele sabe disso. Daí acontece que eles vão para casa e aí começa toda aquela vida de recém-casados e tal. Só que nessa história existe a Cristina. Cristina? Esqueci, acho que é Cristina mesmo. É, Cristina, porque a primeira esposa chamava Christine. E a Cristina é uma viúva de um banqueiro riquíssimo e ela só usa preto. Há muito tempo que o marido morreu, mas ela só usa preto, ela é loira, rica. E ela queria casar com o Lawrence. Mas o Lawrence teve um caso com ela, mas não ficou apaixonado. E ele gostou da Gwen e casou com a Gwen. E ele volta pro Ceilão antes para poder contar pra Cristina que ele tinha casado com a Gwen, que não queria mais nada com ela. Mas a Gwen não gosta da Cristina porque ela dá altas investidas nele, na frente de todo mundo. Ela não tem o mínimo de decência. Daí,
tem a história da Virite. A Virite é a irmã mais nova do Laurence, que fica com ele porque os pais morreram num acidente e ele ficou responsável por ela. Então ele dá uma mesada para ela, ela tem uma vida assim, né, sem regras, como se diz. Daí, com história vai, história vem, a Cristina vai para um baile e o Laurence também, e a Gwen, e a Fran, que é a prima dela, que perdeu os pais também, que elas são meio que irmãs. E nesse baile, a Cristina começa a dar muito em cima do Laurence, e a Gwen fica com raiva, fica bêbada, e resolve ir pro quarto sozinha, que eles estão no hotel. Acho que é em Colombo. E o Savi repara que ela tá assim, bêbada, e tenta ajudar ela a chegar até o quarto. E cuida dela direitinho e tal. E assim que ela dorme, ele vai embora. Só que quando a Fran chega no quarto, porque naquela época os casais não costumavam ficar juntos nos quartos, de hotel e tal assim. Aí a Fran chega lá, tenta conversar com a Gwen, mas ela ainda tá meio chapadona, e ela só percebe uma calcinha jogada do lado. Daí ela fica pensando, nossa, será que aconteceu? Será que não aconteceu? E essa história rola até o fim do livro. Aí o que acontece? Passado algum tempo, a Gwen fica grávida. E o médico, ele acha que ela tá grávida de gêmeos. E conversa vai, conversa vem. O Laurence fica afastado, o Laurence é triste, o Laurence não conversa direito, mas ele gosta da Gwen. Ele gosta muito dela, mas ele às vezes é distante, tem um olhar triste e tal. E toda vez que a Gwen tenta falar um pouco da Christine, ele meio que foge do assunto. A única coisa que a Gwen sabe da Christine é que ela morreu. Então, e nem sabia que ela nem sabia que a Cristina tinha um filho. Aí um dia andando lá na mata, no Ceilão, na fazenda, ela descobre um túmulo entre a mata, lá, aquela confusão toda, e ela chega e pergunta pro Laurence por que tem aquele túmulo lá. Daí ele teve que contar, né, que era o túmulo do filho dele, que ele quis enterrar lá na fazenda, para poder ficar perto de alguma forma. Aí perguntou da Christine. Aí a Christine, ela foi enterrada em outro lugar. Acho que numa igreja, né, porque antigamente enterravam na igreja. Aí, só que ele conta isso muito triste, ele não gosta de tocar nesse assunto, ele fica meio que assim, perturbado e tal. Daí a Gwen engravida, e aí a Virite não está lá no dia do parto, nem o Laurence. A Virite está numa festa e o Laurence foi trabalhar a negócios, né, viajar. Daí ela tem o neném, quem ajuda é a Navena. E nasce o menininho, o Hugo, branquinho, bonitinho, gordinho, fofinho. E aí, depois nasce a Leone. Assim que a Leone nasce, a Navena leva a Leone para outro quarto. Para um quarto contíguo. Daí, não deixa a Gwen ver o neném. O que acontece? A Gwen quer ver o neném porque quer ver o neném. Ela perguntou se o neném nasceu morto. Aí a Navena fala que não. Aí ela começa a dar um show lá, que quer ver o neném, quer ver o neném, quer ver o neném. Aí a Navena traz o neném enroladinho numa manta. E ela fica perplexa, porque a menina é morena. Morena, da pele bem morena mesmo, e dos olhos escuros, com leve tom arroxeado, que é a cor dos olhos da Gwen. Daí começa aquele transtorno, como é que faz, como é que não faz, porque então foi o Savi, porque não sei o quê, foi violentada, tal. Aí a Navena sugere de levar o neném
para uma aldeia, porque ali tinha a aldeia dos colhedores de chá, né? As mulheres, só as mulheres colhem chá. E os homens trabalham nas fábricas. Daí, ela perde a Leone. A Leone fica nessa aldeia. Mas o coração da Gwen não fica contente com isso. Ela sempre quer saber da menina, ela quer notícia, ela às vezes tenta fugir para ir lá, mas sempre que ela foge cai uma tempestade, ela tem que voltar, ela erra o caminho. Aí tá. Só que ela começa a pagar um pessoal para poder trazer informação para ela. Mas dá errado, porque o pessoal descobre que ela tá querendo informações, não sei o quê, e aí o Mickey Gregor, lá, que é o chefão da fazenda, impede essas trocas de mensagem. Mas a Naviana consegue com que a mulher que está cuidando dela mande mensagens através de desenhos. Então, aconteceu que a mulher que estava cuidando da Leone ficou doente, mandou os 2 filhos para a mãe cuidar e colocou a menina assim, para fora da aldeia, da casinha lá que eles tinham. E a menina ficou acho que 2 semanas a esmo por aí, né? Daí a Naviana ficou sabendo e eles foram lá para poder pegar a menina e levar a menina de volta. Só que ninguém queria aceitar, né? Porque falaram que era parente da Naviana, mas a Naviana não tinha parente. Aí começou aquela confusão. A Verite estava desconfiada que o neném era filho dela, filha dela, a menina já estava com 7 anos nessa época já. Porque estava desconfiada, que não sei o quê. Aí um dia que eles foram pro Colombo lá passear, a Verite já tinha casado com o Alexander, mas ela não queria ter filhos de jeito nenhum. Então ela vivia fugindo dele, ia para casa do Laurence, aí começou a fazer muita coisa errada, o Laurence cortou a mesada dela, e esse dia, a Gwen encontrou com ela na rua, enquanto o Laurence estava a negócios. O que aconteceu? Ela pegou e ameaçou a Gwen de contar pro Laurence que a menina era filha do Savi. Mas ela jogou verde. Foi tudo só pra ver se caía, né? Se a Gwen caía. E caiu. Ela contou realmente que algumas coisas tinham acontecido, mas ela não tinha culpa e tal. E falou assim que se a Gwen não conseguisse a mesada dela de volta, ela ia contar tudo pro Laurence. Aí começou aquela confusão toda. Aí a Gwen tentou realmente fazer com que o Laurence devolvesse a mesada e tal, mas a menina estava ficando doente, muito doente, estava ficando atrofiada, estava tossindo muito, e o Hugo gostava muito dela, muito, mas o Hugo já estava na época de ir pro colégio interno, mas assim, sempre que ele voltava, os 2 brincavam e tal. E o Laurence resolveu aceitar a menina, porque o médico falou que ela gostava muito da criança. E o Laurence resolveu aceitar aquilo. E aí, a Fran casou com o Savi. E a Gwen contou pra ela que achava que tinha sido estuprada. E aí foi aquela confusão, aquela coisa. Acabou que as duas se entenderam e resolveram procurar na família, se alguém tinha algum parente negro, ou então tâmil ou singalês, porque geralmente quando os donos de terras, né, as pessoas ricas mudavam para o Ceilão, eles acabavam tendo relações, né, com o pessoal de lá. E aí nasciam filhos, né, de outras cores e tal, e às vezes até ficava
na genética escondido por gerações, até que em alguma outra geração aparecia. E a Laurence começou a desconfiar que poderia ser filha dele, porque a menina era parecida com a Green. Tinha os cabelos cacheados e tinha o olho arroxeado, da cor da Green. Mas o Laurence era uma pessoa boa, então ele estava com dó da menina que estava ficando doente. Eles arrumaram uma cadeira de rodas para ela e tal. E a menina gostava muito de água. Ela, ali na frente da casa deles tinha um lago, ela vivia nadando. Mas quando ela foi ficando muito ruim, ela já não conseguia mais nadar. E ela pedia muito para ir nessa cachoeira, que foi a cachoeira que o Laurence não queria de jeito nenhum. Aí um dia a Gwen descobriu um bilhete, que foi o bilhete de despedida da Christine, despedida dela. Aí leu esse bilhete e conversando com o marido, né? Ela falou da mesada da Virite, e ele disse que deu a mesada da Virite porque ele queria paz. E ele estava desconfiado e pediu para que uns papéis viessem da Inglaterra para ele olhar se tinha alguma pessoa que tinha casado na família dele com gente de cor, como eles falavam na época. E ele descobriu que o bisavô dele tinha casado com uma mulher que era prima da Navena, que era da cor, né, das pessoas morenas, assim, que eram os tamis ou os singaleses. E daí, quando a Green pegou a Leone para levar na cachoeira e ventou, e ela ficou meio perdida, e a menina quase caiu na cachoeira, ela ficou muito triste porque a menina estava doente e tal. O Laurence chegou e pegou a Leone, levou pro caminhão, que ele tinha de caminhão, e depois colocou a menina enrolada no cobertor e pôs no carro, que era o carro que a Gwen tinha ido. E a Gwen falou assim, me dá ela, me dá, porque a intenção era se jogar na cachoeira junto com a Leone para acabar com todo o sofrimento. Porque até então, ninguém tinha falado a respeito, a não ser com a Fran, né? E ele falou para ela assim, lembre-se do seu outro filho. Aí a Gwen ficou lá naquela paranoia, naquela situação. Aí ela falou assim, o quê? Aí ele falou assim, do seu outro filho. Aí ela entendeu que ele já sabia que a menina era filha dele e não teve mais conversa. Aí eles foram embora e aí ela cuidou da menina. A menina morreu dormindo numa tarde linda de maio, como fala no livro. E depois que a menina morreu e tudo, é que eles foram conversar a respeito. Aí ele contou, né, a história de que o bisavô dele tinha sido casado com a prima da Navena, e nem a Navena sabia disso, né, porque naquela época as coisas eram bem assim, escondidas, e também a Navena era mais nova, e ele passaram várias gerações sem ter nenhuma criança de cor na família. E eles foram descobrir por que a Virite não queria de jeito nenhum ter filhos. Era porque ela já sabia dessa papelada que estava escondida lá na Inglaterra. E ela, mesmo assim, sabendo que a menina podia ser filha do Laurence, ela ameaçou, chantageou a Green. Aí a Green quis saber por quê. Aí o Laurence falou assim que ela é assim mesmo, que ela gosta de perturbar as pessoas. E conversa vai, conversa vem, eles estavam conversando na cabana dos barcos, né?
Aí falou que sabia, aí contou pra ela que era por isso que a menina era de cor. E no meio disso tudo ele falou que tinha mais um segredo para poder contar. Mas fora essa parte, ele perdeu muito dinheiro com minas de cobre por investimentos errados e eles estavam tentando crescer de novo com a fazendo propaganda do chá que eles tinham. Aí a Cristina estava ajudando mais uma vez e a Fran também. E eles se estabeleceram na mesada da Virite e ela ia voltar para Inglaterra para parar de encher o saco. E largou do Alexandre também, que era uma pessoa boa e não merecia aquela chatura. E mais uma coisa, ela esqueceu de levar o Hugo para dar a vacina dele e ele quase morreu de poliomielite. Aí sim que a Gwen ficou muito louca. Daí, nesse final da cabana lá, do barco, ele contou que a Christine tinha suicidado. Aí ela falou assim, não, até então tá, mas e o Thomas morreu de quê? Aí ele contou para ela que a Christine ficou muito perturbada quando o Thomas nasceu. Ficou doente mesmo, ficou muito doente da cabeça, totalmente perturbada. E que ele ajudava ela a tomar banho, trocar de roupa, passeava com ela, tentava de tudo para ver se ela melhorava, mas ela não melhorava. E aí, quando ele, assim, às vezes ela ficava um pouco melhor. Um dia que ele achou que ela estava um pouco melhor, ele saiu para trabalhar. E foi nesse dia que ela se arrumou toda, pôs o vestido verde água, arrumou o neném bonitinho e saiu para passear na cachoeira. Mas só que a Navena estava sempre atrás. E aí a Navena viu que ela se jogou na cachoeira junto com o Thomas. Só que não teve tempo da Navena conseguir pegar, porque a Navena já era mais velha também. E não teve como salvar nenhum dos dois. Aí os dois morreram. E o corpo do neném foi encontrado a poucos metros dali da piscina, na pedra, né, da cachoeira. E quem achou foi o Mickey Gregor. Ele era manco, né, porque ele tinha participado de uma guerra, tinha sido ferido e tal. Era o chefão dali, da fazenda. O Lawrence tinha confiado a fazenda a ele. Mas depois disso tudo ainda tinha mais um segredo. O Lawrence falou para ela que tinha mais um segredo, que ele era isso, por isso que ele ficava muito triste, que ele ficava às vezes evasivo, não olhava nos olhos dela e tal. É porque o Thomas também era um menininho de cor.